Olá, meus queridos! Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangur. E na videoaula de hoje nós estudaremos a dinâmica. Dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e também as suas causas. Essas causas dos movimentos serão explicadas pelas famosas leis de Newton. Lei de Newton que nós veremos a partir de agora. Vamos lá? Força resultante é o resultado da ação de todas as forças que atuam sobre o corpo. A força resultante é o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo. É o mesmo que nós substituirmos todas as forças que atuam no corpo por uma única força. E essa força sozinha, ela desempenhará a mesma função de que todas as forças que atuam no corpo fazem juntas. Bem, então vamos ver como é que a gente determina a força resultante quando nós temos duas forças atuando sobre o corpo. Então nós faremos agora a análise vetorial de duas forças atuando sobre o corpo em três situações distintas. A primeira situação que veremos é quando essas forças elas possuírem a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui na nossa figura, nós temos duas pessoas puxando um barco. Ambos puxando o barco na direção horizontal, da esquerda para a direita, e com intensidade. Uma com uma força de 8 newtons, 80 newtons, e a outra aplicando uma força F2 de 100 newtons. Então aqui eu tenho a representação vetorial das duas forças, F1 e F2, ambas horizontal, apontadas para a direita. E a força resultante, o que será? A força resultante é a combinação dessas duas forças juntas. Então, todas as vezes que a força tiver a mesma direção e o mesmo sentido, a força resultante ela será dada pela soma das forças que atuam sobre o corpo. Então, a força resultante vai ser F1 mais F2. E como ele me atribuiu valores a essas forças, F1 igual a 80 e F2 igual a 100. Então, 80 newtons mais 100 newtons, a força resultante é de 180 newtons. Então, lembrando, quando a força as duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante ela vai ser dada pela soma das duas forças, F1 mais F2. Quando as forças possuírem a mesma direção, porém sentidos contrários, como é que vai ser a minha força resultante? Como é que eu vou representá-la? Então aqui na nossa figura, eu tenho dois indivíduos, um indivíduo aplicando uma força 3 para a esquerda de 80 newtons, um indivíduo aplicando uma força F4 para a direita de 100 newtons. Toda vez que a minha força, as forças que atuam sobre o corpo estiverem atuando na mesma direção em sentido contrário, a minha força resultante ela vai ser calculada da seguinte maneira: a força maior menos a força menor. Neste caso aqui, a minha força maior é F4 de 100 newtons. F3 tem uma intensidade de 80 newtons. Então, a minha força resultante, nesse caso, ficaria F4 menos F3, ou seja, a maior força menos a menor força. Então, como é que eu representaria essa força? Então, aqui, a análise vetorial, eu tenho ó, F3, ela está direcionada na horizontal para a esquerda, e F4, repara que o tamanho de F4 é maior, porque ela tem um valor maior do que F3. Então, ela está horizontal para a direita. E quem vai ser a minha força resultante? Vai ser exatamente eu pegar o tamanho de F3 e descontar em F4, que é maior. O que sobrar de F4 vai ser exatamente a minha força resultante. Então, neste caso, a minha força resultante ela terá direção horizontal e estará direcionada para a direita. A força resultante ela sempre vai apontar para o lado da força de maior intensidade. Então, matematicamente, como é que ficaria nesse caso? A minha força resultante é a maior, 100, menos a menor, 80. Ou seja, a minha força resultante é de 20 newtons. E o que significa esses 20 newtons nesse caso? Isso significa que eu posso retirar essas duas forças
essa de 80 e essa de 100, atuando em sentidos opostos, e substituir por uma força de 20 newtons horizontal para a direita, que ela sozinha vai desempenhar a mesma função que essas duas forças desempenham juntas. Esse é o papel da força resultante, substituir as forças que atuam no corpo. Agora vamos entender como determinar a força resultante quando as duas forças que atuam sobre o corpo forem perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre si. Então aqui eu tenho duas forças, F6 de 8 newtons, vertical para cima, e uma outra força F5 horizontal para a direita de 6 newtons. Bem, como é que eu vou determinar a força resultante? Então, o primeiro passo aí é nós determinarmos a direção e sentido da força resultante. Como é que a gente vai determinar a direção e sentido? Através da chamada regra do paralelogramo, né? Eu vou pegar as extremidades do vetor, F6 e F5, e vou formar um paralelogramo regular, um retângulo. Então aqui eu tenho o meu retângulo. O meu vetor força resultante, a direção e sentido dele vai ser dada unindo-se à origem comum dos dois vetores até o ponto de interseção dessas projeções aqui. Então, dessa maneira, eu determino a direção e sentido da minha força resultante. Então, aqui eu tenho F6 e F5. Eu posso tirar esses dois caras, substituir pela força resultante nessa direção e nesse sentido. Então, dessa maneira, eu determino qual é a direção e o sentido da força resultante toda vez que ela formar um ângulo de 90 graus entre si. E agora, como é que eu vou determinar o quanto ela vai valer? Qual o seu valor? Bem, se a gente olhar aqui, ó, quando eu traço a minha força resultante, na realidade ela passa a ser a diagonal de um retângulo, dividindo esse retângulo em dois triângulos retângulo. Então, se eu analisar esse triângulo aqui de baixo, eu tenho essa figura aqui, ó, onde FR é a hipotenusa do meu triângulo, F5 e F6 são os catetos do meu triângulo. E aí é matemática básica. Como é que eu determino a hipotenusa de um triângulo? Através do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu terei, usando Pitágoras, FR ao quadrado, força resultante ao quadrado, é igual a uma das forças ao quadrado, mais a outra força ao quadrado. Bem, ele me deu valores, então vamos substituir e determinar o valor da força resultante. Então, F5 vale 6, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Isso vai dar 36 mais 64, que dá 100. Então, FR ao quadrado igual a 100. Extraindo a raiz quadrada de 100, eu tenho que a minha força resultante ela vale 10 newtons. E o que significa esses 10 newtons? Que eu posso substituir as duas forças, F6 e F5, essa força na vertical e essa na horizontal, ou seja, retirar essas duas forças e deixar uma única força, que é a força resultante, de 10 newtons, que ela sozinha desempenhará a mesma função que F5 e F6 desempenham juntas. Então, a função da força resultante, lembrando, é substituir todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, antes da gente começar a falar das leis de Newton, vamos falar de inércia. O que é inércia? A inércia é a capacidade da matéria, é a propriedade da matéria de oferecer resistência à alteração no seu estado de movimento. Então, quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força a ser aplicada para alterar o seu estado de movimento. Menor inércia, menor força para alterar o estado dessa matéria. E a inércia em um corpo ela está diretamente relacionada à massa do corpo. E a massa do corpo
no sistema internacional, ela é medida em quilogramas, kg. Então, a partir de agora, vamos conhecer as leis de Newton. Lei da inércia, ou primeira lei de Newton. A lei da inércia, ela diz o seguinte, que se um corpo está em repouso, a tendência natural deste corpo é de permanecer em repouso. Ou, se um corpo está em movimento, a tendência natural deste corpo é permanecer em movimento. E isso só será alterado se forças externas forem utilizadas para mudar esse estado. Bem, quando a gente fala de um corpo em movimento, tende a permanecer em movimento, não é qualquer movimento. É o movimento retilíneo uniforme. Então, o corpo em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Matematicamente, o que é que diz a primeira lei de Newton? Ele diz que a força resultante que atua sobre um corpo em equilíbrio, ela deve ser zero. Ou o somatório dessas forças que atuam neste corpo, esse somatório é igual a zero. A primeira lei de Newton, ela trata de equilíbrio dos corpos. E de acordo com a primeira lei, nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser do tipo estático ou ele pode ser do tipo dinâmico ou cinético. O que me diz o equilíbrio estático? Quando a gente fala de equilíbrio, nós já vimos a força resultante, ela tem que ser zero, ou seja, o somatório das forças é nulo. Então, quando eu tenho um equilíbrio estático, qual é a minha condição? No equilíbrio estático, eu tenho que o corpo está em repouso. Consequentemente, a velocidade desse corpo é nula. Ele é desprovido de aceleração. A aceleração dele também é zero. Agora, quando um corpo está em equilíbrio dinâmico ou cinético, o que nós temos? Esse cara está em movimento. Ele está em movimento retilíneo uniforme. O nosso MRU. Qual é a característica do MRU? A velocidade desse cara é constante. Ele também não tem aceleração. A aceleração é zero, pois a velocidade não varia. A velocidade ela é constante. Então, características dos equilíbrios. Equilíbrio estático, velocidade zero, corpo em repouso. Equilíbrio dinâmico, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Ok? Pré-ridículozinho. Agora veremos alguns exemplos de lei da inércia. Aqui na figura 1, eu tenho algumas situações, Então, na primeira situação, eu tenho uma cartolina sobre a boca de um copo e sobre a cartolina eu tenho uma moeda. Então, quando eu puxo a cartolina bruscamente, a moeda ela cai no copo, ela não é carregada com a cartolina. Por quê? Porque inicialmente a moeda está em repouso junto com a cartolina. E quando eu puxo a cartolina bruscamente, a tendência natural da moeda é permanecer em repouso. Por esse motivo, ela cai dentro do copo. Um outro exemplo de lei da inércia é o exemplo do cavalo e o cavaleiro. Imagina que o cavaleiro está andando com o seu cavalo a uma determinada velocidade e, num determinado momento, o cavalo para repentinamente. E o que acontece? O cavaleiro ele é projetado por sobre a cabeça do cavalo. Por que isso acontece? Porque o cavaleiro ele estava em movimento junto com o cavalo. E quando o cavalo para bruscamente, repentinamente, subitamente, o cavaleiro ele tende a continuar o seu movimento, por esse motivo sendo jogado por sobre a cabeça do cavalo. Na figura 2, nós temos uma situação muito corriqueira, no nosso cotidiano. Nós temos um ônibus em movimento, ele move-se para a direita e os passageiros em pé nesse ônibus. E repentinamente,
o motorista freia este ônibus. O que acontece? No momento em que o ônibus é freado, os passageiros eles são jogados para a parte da frente do ônibus. Por quê? Porque eles estavam em movimento junto com o ônibus. E quando o ônibus freia para repentinamente, os passageiros eles são jogados para frente porque eles tendem a continuar em movimento. Tranquilo? Na figura 3, para a gente encerrar esses exemplos, nós temos aqui um primeiro caso de um carro que estava em movimento e num dado momento ele colide contra um poste. O passageiro desse carro é projetado para frente, o motorista não. Por que um é projetado para frente e outro não? Bem, vamos nós. O passageiro é projetado para frente porque ele estava em movimento junto com o carro. E quando o carro para repentinamente, o passageiro tende a continuar em movimento, por isso ele é projetado por sobre o carro, jogado para fora do carro. Agora, o passageiro, no momento da colisão, ele permanece no seu lugar. Por quê? Porque ele usa o cinto de segurança. E qual é a finalidade do cinto de segurança? É evitar que a primeira lei de Newton se cumpra. Por quê? Toda vez que nós tratamos de primeira lei de Newton, nós temos sempre dois corpos envolvidos, né? Aqui, no exemplo da cartolina aqui e a moeda, então quem é que estava interagindo? Era a cartolina e a moeda. Eu puxei a cartolina, a moeda ficou. No caso do cavalo e o cavaleiro, o cavalo parou, o cavaleiro foi. No caso do ônibus e os passageiros, o ônibus parou e o passageiro ficou. Então, repare, eu tenho sempre dois elementos para que haja a primeira lei de Newton. Aqui, neste caso, quando o motorista ele está com cinto de segurança, ele passa a fazer parte do carro. Então, deixando de haver dois elementos, carro e passageiro, né? Então, o motorista, ele passa a ser parte integrante do carro. Então, eu só tenho um elemento, já que ele é parte do carro. O passageiro sem o cinto, aí sim, eu tenho dois elementos, carro e o passageiro. E aí, quando o carro para repentinamente, o passageiro projeta-se para fora. E o motorista, ele faz parte do carro. Se o carro para, ele para junto com o carro. No nosso último exemplo aqui, o indivíduo ele vai pegar carona numa moto e o motociclista ele acelera e arranca bruscamente com a moto, fazendo com que o passageiro dessa moto caia. Por quê? Quando ele arranca bruscamente com a moto, o passageiro, ele que estava em repouso, ele tende a continuar em repouso de acordo com a primeira lei de Newton. Ok? Bem pré-ridículozinho, bem facinho, né? Mais fácil que beber água. Segunda lei de Newton, também conhecida como lei fundamental. O que diz essa lei? Essa lei diz, se a gente aplicar uma força resultante não nula sobre um corpo de massa m, esse corpo ele vai sofrer uma aceleração que sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, como nós estamos tratando de vetores, força resultante e aceleração elas são diretamente proporcionais, por isso sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, o que nós temos? Que quando uma força é aplicada sobre um corpo, essa força produz nesse corpo uma aceleração. Então, matematicamente, a segunda lei de Newton ela é definida por
Força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração, onde a força ela é medida em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Para uma mesma massa, à medida em que eu aumento a força, então a primeira, uma pessoa empurrando, duas pessoas empurrando, três pessoas empurrando o carro. Então, à medida que eu aumento a força, a aceleração, como é proporcional, ela também irá aumentar. Se a força aumenta para o mesmo corpo, a aceleração também vai aumentar. Agora, o contrário. Eu tenho a mesma força sendo aplicada para massas diferentes. Então, se eu aplico a mesma força para massas diferentes, quanto maior a massa, maior será a aceleração. Perdão, quanto menor a massa, maior será a aceleração. Então aqui, 3 pessoas empurrando um carro produzem uma aceleração maior do que essas mesmas pessoas empurrando um caminhão, que produzirão uma aceleração menor. Né? E a força será determinada pelo produto da massa vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Ok? Lei da ação e reação, ou terceira lei de Newton. O que diz essa lei? Ela diz que para toda ação sempre haverá uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Né? As forças, elas existem sempre em pares, pares de ação e reação. Então, o que nós temos aqui? Imagine que eu tenho aqui, no meu exemplo, duas bolinhas que simplesmente estão encostadas uma na outra. Então, pelo simples fato de estar encostada uma na outra, eu tenho a presença de força. Então, se eu tenho a presença de força, o que eu tenho aqui é que a bolinha A empurra B, B reage e empurra A empurra B com uma força chamada de FAB, e B reage empurrando A para a esquerda com uma força chamada BA. Pelo princípio da ação e reação, a força que A aplica em B sempre será de mesmo valor que a força que B exerce sobre A. Então, se A empurra B com uma força de 10 newtons, B reage e empurra A também com uma força de 10 newtons no sentido contrário. Uma coisa importante é que as forças de ação e reação, elas nunca vão se anular, porque elas atuam em corpos diferentes. Então, aqui, a força que A exerce sobre B, ela atua em B, tá? Ela aqui representada no corpo B. Força de A em B. A força que B exerce sobre A, ela atua em A. Então aqui, força que o B faz sobre A, atuando no corpo A. Então a força que o A exerce, atua em B. E a força que B exerce, atua em A. Então aqui nós temos F de AB, significa força que A faz sobre B. Força BA é a força que B exerce sobre A. Então, aqui nós temos um claro exemplo, né, do ação e reação. Se A exerce uma força sobre B, B reage e exerce uma força sobre A. Não importa saber aqui quem é a ação e quem é a reação. Tanto faz a ação ser F de AB ou ser BA. O que é importante é que nós saibamos que para toda ação sempre haverá uma reação, ok? Aqui temos alguns exemplos da terceira lei de Newton, né, do princípio da ação e reação. Então vamos tentar entender aqui. Na nossa primeira figura aqui, eu tenho uma pessoa apoiada com as costas na parede. Né? Então o que nós temos? A pessoa empurra a parede para trás. A parede reage e empurra essa pessoa para frente. Então,
Se a pessoa exerce uma força sobre a parede reage e aplica sobre ela uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Ok? Aqui eu tenho um jato à proporção. Então, como é que ele funciona? Esse jato, os motores, eles expelem gases, jogando esses gases para fora. Então, ele expulsa os gases, jogando os gases para fora. Esses gases reagem e impulsionam esse foguete para frente. A força com que o foguete expulsa os gases, essa força é igual à força que os gases empurram o foguete para frente. Okay? Aqui eu tenho um exemplo da força de atração da Terra. Se a Terra puxa um corpo para o seu centro, esse corpo de massa m reage puxando a Terra para ele. Então, aqui eu tenho a Terra puxando o corpo reagindo, puxando a Terra. Um outro exemplo é de um livro sobre a mesa. Então, um livro apoiado sobre a mesa, esse livro ele exerce sobre a mesa uma força para baixo. A mesa, para não deixá-lo cair, reage e aplica sobre ele uma força na mesma direção, na mesma intensidade, no sentido contrário. Então, o livro exerce uma força sobre a mesa reage, aplicando sobre o livro uma força. Outro exemplo de ação e reação é o fato de nós podermos andar. Para que a gente consiga caminhar, né, os nossos pés, eles empurram o chão para frente. E o que acontece? Devido ao atrito do nosso pé com o solo nos empurra para frente. A gente aplica uma força no solo para trás, o solo aplica sobre o nosso corpo uma força nos empurrando para frente. Né? Esse exemplo aqui é um exemplo que eu tratei aqui da Terra. Né? Aqui, um exemplo de uma pessoa com uma espingarda aplicando, dando um tiro. Quando essa pessoa ela dá um tiro, o que acontece? A arma ela expulsa o projétil para fora, aplicando uma força para ele, jogando ele para frente. O projétil, por sua vez, reage empurrando a arma para trás. O projétil vai para frente e a arma vai para trás. E para a gente finalizar aqui, esse exemplo clássico aqui, de um boxeador sendo golpeado pela luva de outro boxeador. Então, nesse momento, eu tenho a cara desse indivíduo interagindo com a luva do boxeador. Então, como é que está atuando aí o par de ação e reação? O que acontece aqui é que a luva exerce sobre a cara uma força. A cara reage, ela é muito inteligente, ela reage e dá uma carada na luva do boxeador, aplicando uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos contrários. Aí vem a pergunta: se as forças são iguais da luva na cara e da cara na luva, os efeitos produzidos na luva e da cara dessa força de mesma intensidade, elas serão iguais? Tempo. Não, essas forças elas não serão iguais. Por quê? As mesmas forças são aplicadas sobre corpos de naturezas diferentes. Então, corpos de natureza diferentes sofrerão efeitos diferentes à ação da mesma força. Ok? Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Foi bom tê-los por aqui e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Beijo do Negão.